vamos para a segunda parte da nossa aula. Se você não pegou o primeiro vídeo, corre lá, tá? Se você que está vendo pelo YouTube, corre lá para poder assistir o primeiro vídeo e depois volta para esse aqui para que você possa entender melhor o que a gente está conversando aqui. Então, nesse vídeo, nesse momento agora, nessa aula, nós vamos tratar das 5 competências de avaliação. É muito importante que o candidato entenda, né, sobre quais pontos ele está sendo avaliado. Muito importante isso. Além das 5 competências, vamos falar também sobre os 9 motivos que fazem a redação ser zerada, como se aplica dentro do quesito correção, o respeito aos direitos humanos e também algumas dicas, né, relacionadas a esse processo aí de constituição de escrita na pré-produção. Bora lá? Importante compreender que, aliás, eu acredito que é algo que todo mundo já sabe, né? Todo mundo que está estudando para o Enem com certeza tem essa informação. A redação do Enem ela vale 1000 pontos, tá? Ela é corrigida seguindo 5 critérios específicos, 5 competências, e cada competência vale 200 pontos. Se você quer entender melhor como é que funciona a constituição de nota dentro de cada competência, comenta aqui embaixo que eu posso preparar um material explicando melhor como é que funciona isso. Não vou colocar nesse vídeo porque é muito extenso, não achei muito importante, mas a nível de curiosidade posso explicar assim. Eu prefiro focar em cada competência sobre os pontos específicos de avaliação que eu acredito que é mais importante. Tá? Galera, vamos para a primeira competência, demonstrar domínio da modalidade formal da língua portuguesa. Bem, para a gente poder entender realmente o que essa competência trata, o que precisamos obedecer, acredito que é importante discutir divergências entre a modalidade oral e a modalidade escrita, né? A modalidade oral está relacionada ao registro informal. As frases são soltas, fragmentadas, porque o corpo, a entonação da voz, os gestos acabam complementando essa produção de sentido. Então, é algo, digamos que nato do ser humano, esse processo, né? Também é por esse processo, por exemplo, que se dá as reações de ironia, né? Um exemplo muito claro. Ou seja, a produção de sentido não se dá apenas de forma verbal, mas também se dá por linguagem corporal. Já na modalidade escrita, isso não existe. Portanto, as frases precisam ser completas, claras, objetivas, porque o corpo e a entonação da voz não se faz presente em um texto escrito, né? Então, essa competência ela vai tratar exclusivamente do emprego da norma culta. É importante que o texto não apresente incoerências linguísticas, gírias, nem equívocos ortográficos, né? Todos os aspectos gramaticais são observados e avaliados nessa competência. Inclusive, por vezes, né, saem algumas notas em alguns sites falando sobre os principais erros cometidos pelos alunos. Eu vou falar para vocês aqui, né, porque caso alguém tenha dificuldade em algum tópico específico, eu sugiro que busque ajuda, né, pesquise, estude, até me pergunte que eu posso mandar algum material, né. Quais são os principais equívocos cometidos que acabam atrapalhando, né, para que um candidato consiga obedecer essa competência? Emprego correto dos tempos verbais, paralelismo sintático, dificuldade em concordância verbal e nominal, falta de qualidade na construção dos parágrafos, desvios gramaticais e escolhas lexicais incorretas. Se você tem dificuldade em algum ponto específico, lógico, não poderia faltar. Na linguagem, na modalidade oral, a gente compreende que pausas, né, existem para que a gente possa respirar. Na modalidade escrita, o leitor ele precisa ter indicação dessas pausas. E essa indicação se dá pelo uso correto dos sinais de pontuação. Ou seja, essa competência também vai avaliar a pontuação e também é um desvio muito grave de muitos candidatos, né? Ou seja, quem tem dificuldade ou quem não compreende bem o uso correto dos sinais de pontuação, dê uma pesquisada, tá? A competência, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Galera, o título dessa competência é muito extenso, mas o seu significado é muito simples. Essa competência vai focar em 2 pontos. O primeiro deles, se você conhece a estrutura do texto dissertativo argumentativo, né? A proposta desse curso focar em parte por parte, por isso que eu não vou entrar muito nesse aspecto agora, vai ficar para os vídeos posteriores. E o outro ponto é se você compreendeu a proposta de produção, se você compreendeu o tema. Para a gente entender melhor como é que funciona isso, vamos analisar o tema de 2016. O tema de 2016 foi
Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, né? Perceba que dentro do tópico religiosidade houve um recorte para a intolerância religiosa, mas não estamos falando de intolerância religiosa de qualquer ponto ou até mesmo sobre princípios históricos, né? Dentro do próprio título do tema tem lá bem explícito, caminhos para combater a intolerância religiosa. E ainda há um limite geográfico para isso, porque está localizando o Brasil, né? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Uma outra questão muito importante que a gente precisa entender é que os textos motivadores são muito importantes, porque eles orientam, né, nessa compreensão sobre o tema proposto. Mas limitar a nossa criatividade, criando o nosso texto, desenvolvendo argumentos dentro das limitações dos textos motivadores, é muito incoerente, porque acaba mostrando para o avaliador, acaba demonstrando para o avaliador que você, o escritor desse texto, tem pouca criatividade e tem pouco conhecimento de mundo. Outro ponto também, copiar trechos dos textos motivadores e colocar na nossa redação é um erro gravíssimo, porque as linhas que você copiou serão desconsideradas no processo avaliativo. Relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, né? Essa competência, gente, vai tratar exclusivamente dos argumentos que nós utilizamos para poder defender a nossa tese, né? Vamos entender como é que funciona isso. Vamos pegar novamente o exemplo de 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, né? Digamos que a nossa tese seja o ser humano ele costuma rejeitar crenças religiosas que não coincidem com as suas, né? Isso é uma coisa todo mundo sabe, o ser humano ele tem esse princípio mesmo. Essa é a nossa tese, essa é a nossa problemática. E perceber que a nossa problemática não se resume simplesmente à intolerância religiosa aqui no Brasil. Então a gente pode iniciar com um argumento geral, né? Como é que eu posso selecionar esse argumento geral? Consulta aí na tua cabeça quais são os conhecimentos históricos, geográficos, sociais que você tem sobre isso. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, na Antiguidade, pagãos e judeus perseguiam os primeiros cristãos. Processo de intolerância religiosa. Na Idade Média, existiam perseguições entre cristãos e muçulmanos. Processo de intolerância religiosa. Na atualidade, contemporaneidade, né, quase ainda acontece, né, conflitos envolvendo o Estado Islâmico, então, por conta de intolerância religiosa. Ou seja, esse argumento está conseguindo comprovar a minha tese. Evidentemente, o problema é ter limitação geográfica do Brasil, mas trazer para uma área mais extensa, né, consegue mostrar para o leitor, para o avaliador, que você tem conhecimento de mundo. Isso é muito importante. Agora, já que eu trouxe uma perspectiva, um argumento um tanto maior, geral, englobando um processo de intolerância religiosa dentro do quesito mundo, né? Eu preciso localizar aqui no Brasil. Como é que eu posso fazer isso? Consulta aí dentro dos princípios históricos, né? Eu já até selecionei aqui. Mas a gente pode falar, por exemplo, complementar, após esse argumento, localizar no Brasil no processo de colonização, né? A catequização dos índios, que desrespeitou totalmente a crença dos nativos. A gente pode também falar sobre a perseguição intensificada contra as religiões de matriz africana. E esse acho que é o principal ponto, né? Porque hoje a gente sofre de intolerância religiosa, existe ainda esse processo de intolerância. Competência, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Galera, essa competência tem a ver com a coesão. Gravem isso, coesão. E essa competência está totalmente relacionada ao desencadeamento das ideias dentro do nosso texto. O que isso quer dizer? O que isso significa, né? Essa competência vai avaliar se os nossos parágrafos eles seguem uma linha tênue de organização e se os nossos períodos, as nossas frases estão também organizadas dentro também dessa linha tênue, se nós estamos utilizando conectivos. Apesar de que também vai existir, né? Eu vou gravar um outro vídeo para falar exclusivamente sobre os usos dos conectivos e como se aplica nas diversas situações dentro do texto, né? Mas é muito importante isso. Estudem também possibilidades, né,
de criação de frases. Esse é o momento de você acionar dentro do seu processo criativo, dentro do seu processo de escrita, tudo aquilo que você estudou dentro de gramática, sobre orações coordenadas, subordinadas, né? Essa competência vai avaliar exclusivamente esse processo de escrita, né? Como você organiza seu texto, se ele realmente segue uma linha cronológica. E última competência, elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado. Essa competência vai avaliar a conclusão, vai avaliar como resolvemos esse problema, tá certo? É importante a gente entender que a conclusão, a solução desse problema precisa estar bem organizado. A solução desse problema precisa estar bem descrito. Quem vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer, por que precisa fazer, o que isso vai gerar. Tudo isso precisa estar na nossa conclusão. Tudo isso precisa estar na nossa solução. A gente precisa apresentar uma solução completa, tá certo? É muito importante isso, tá? Gravem. Para poder solucionar, para poder apresentar a solução, eu preciso dizer quem vai fazer, né? Como vai fazer, quando vai fazer e por que vai fazer, ok? É muito importante isso. Outro ponto também específico é que não existe um limite, né, sobre a quantidade de propostas que a gente deve apresentar, né? Sugiro que vocês apresentem 2 ou 3. Apresentar mais do que isso compromete o seu texto, porque quanto maior a sua conclusão, menos espaço você vai ter para a introdução e para a argumentação, que são os desenvolvimentos, ok? Muito importante, memorizem isso. Agora, falando sobre a questão dos direitos humanos. É muito importante isso, viu, galera? É o seguinte, desde 2017, o Supremo Tribunal Federal determinou que o candidato que desrespeitasse os direitos humanos não teria mais a sua redação zerada. Ou seja, aquele que desrespeita não vai ter redação zerada. Entretanto, ele vai perder 200 pontos. Apesar de que não existe uma competência específica que trata disso, ele vai ter menos 200 pontos na sua soma final. É muito importante isso. Para que a gente compreenda como é que funciona esse processo de desrespeito, o que seria desrespeito aos direitos humanos, eu vou trazer... Então, galera, em 2015, com o tema A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, né? Surgiu depois, meses depois, eu lembro disso, surgiu um documento, né? Com os principais erros cometidos, com os principais desvios, né, referentes a esse quesito dos direitos humanos. Quais foram os erros? Quais foram, né, esses desvios? Alguns candidatos escreveram: deve ser massacrado na cadeia, deve sofrer os mesmos danos causados à vítima, fazer sofrer da mesma forma que a pessoa que comete o crime, deveria ser feita a mesma coisa com esses marginais, as mulheres fazerem justiça com as próprias mãos. É muito importante isso, gente, porque assim, ó, a partir do momento que a gente cria nossa proposta de intervenção, a gente precisa estar ligado nisso, tá certo? Não pode, em hipótese nenhuma, realmente desrespeitar os direitos humanos. Questione-se sempre. Eu estou incentivando vingança, eu estou incentivando justiça sem intermédio, né, dos setores públicos, eu estou incentivando violência. É muito importante isso, tá? Quais são os pontos, né, que os direitos humanos asseguram? Muito importante também. Dignidade humana, igualdade aos direitos, reconhecimento e valorização das diferenças, laicidade do Estado, democracia da educação, transversalidade, vivência e globalidade e sustentabilidade socioemocional. Ou seja, eu não posso colocar na minha conclusão nada que vá ferir tudo isso que eu acabei de falar aqui. Não posso colocar, tá certo? Se eu colocar, serei condicionado a menos 200 pontos na minha soma final, né, dos 1000. Pense, você faz uma redação perfeita, maravilhosa, mas você peca na sua conclusão. Desrespeitando os direitos humanos, você vai perder 200 pontos e você ainda vai perder mais 200 pontos, que esses 200 pontos, no caso, é referente à competência número 5, que trata exclusivamente da conclusão. Ou seja, ao todo, né, serão 400 pontos perdidos, 600 pontos. Uma nota mediana, que não é tão interessante para muitos cursos, né? Então, fica a dica aí para vocês.
Então, galera, eu tinha prometido pra vocês, né, que eu falaria também quais são os 9 motivos que fazem a redação ser zerada. Mas antes disso, eu queria indicar esse livro aqui, ó, Super Dicas para escrever uma redação nota 1000, da editora Bem Virá. Tenho esse material há 2 anos, ele é, digamos que um material de suporte, né, programa dissertativo argumentativo que eu vou executar com vocês aqui. Esse material é muito bom, ele não é um material caro, você acha nas grandes livrarias aí com muita facilidade. Mas vamos lá. Quem tira 0 na redação? A cartilha do participante esclarece quais são os 9 motivos que levam a redação a tirar nota 0. Primeiro deles, fugir do tema. Óbvio, né? Isso é um fato, todo mundo sabe. Escrever sobre qualquer coisa não será avaliado sob hipótese nenhuma, porque você foge do principal ponto, né? Da principal característica da redação, que é avaliar a sua capacidade de resolução de problemas. Se você dissertar sobre algo que não tem nada a ver com o tema, você não está mostrando que você não sabe resolver problemas, né? Não obedecer a estrutura dissertativa argumentativa, critério, né, que está lá no enunciado, um texto dentro dos princípios dissertativo argumentativo, né? Se a extensão for menor de que 7 linhas, gente, o limite mínimo são 7 linhas. Eu ainda digo mais, nenhum texto dissertativo argumentativo, coerente, claro, objetivo, nenhum texto bom, né, consegue ser desenvolvido, né, com 7 linhas. No mínimo 15 e 16, mas menos que isso, possível. Utilizar impropérios, né, que é um discurso de impropério, discurso ofensivo, palavras de baixo calão, discurso de ódio, né? Utilizar impropérios, desenhos, outras formas propositais de anulação. Óbvio, né? Conter parte deliberadamente desconectada do tema proposto. A gente não pode fugir do tema. A gente não pode, em hipótese nenhuma. Lembre-se que tudo precisa estar interligado, como eu expliquei para vocês na competência específica, tá? Assinar nome, apelido ou rubrica fora do local destinado à assinatura. Gente, tem um campo específico para poder assinar. Não se assina redação, não se coloca o nome embaixo. Não é uma atividade de escola que você tem que fazer cabeçalho. Assine no local correto, tá bom? Escrever o texto integralmente em língua estrangeira. Não façam isso. Entregar a folha de redação em branco, ainda que tenha escrito o texto na folha de rascunho. Óbvio, né? Então é isso. Esses são os 9 motivos, né, que fazem uma redação ser zerada. Esse foi o vídeo de hoje, esse foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham aprendido. Caso tenha alguma dúvida, né, meus alunos que estão vendo esse vídeo dentro do portal Pro Particular da Escola, comenta aqui embaixo. Para quem também está vendo esse vídeo no YouTube, deixa aqui embaixo quais são as considerações que você tem. Deixa as dúvidas, curte, compartilha, manda pro colega que está em casa, de Marizia sem fazer nada. E é isso, acompanhe os vídeos, tá certo? Na próxima aula nós entraremos sobre a parte introdução. E eu vou explicar como é que funciona os 5 métodos de construção, né, dessa parte introdutória. Enfim, vou deixar para a próxima aula, vou deixar vocês curiosos. Espero que vocês tenham curtido. Acredito que evoluir no decorrer do vídeo aí, espero conseguir. Oh, Deus.